ao nosso podcast especial Juventudes, Fé e Direitos, gravado aqui, ó, nesse ambiente maravilhoso. A gente está em Gravatá, na Jornada de Juventudes, Fé e Direitos, promovida pela Diaconia, esse momento muito especial, né? Hoje a gente vai conversar com essa juventude bonita que está aqui. Oi, Bem-vindo! gente. Olá! Eu fico muito orgulhosa de ter essa juventude com a gente. Eu sou Tamires Lima, sou comunicadora, né? Estou na Diaconia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse direito à sustentabilidade, né? Que as juventudes têm como direito, está previsto aqui, ó, no Estatuto da Juventude. A gente vai falar um pouco sobre ele e também sobre como a Bíblia, o que a Bíblia fala, né? Sobre meio ambiente, sobre o que é, como é que a gente, nós jovens, nos relacionamos com o meio ambiente. Então, bem-vindas e bem-vindos. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre quem são vocês, qual é a igreja de vocês e o que é que vocês pensam sobre esse tema. Olá, é uma honra estar aqui nesse maravilhoso podcast, sentada à mesa junto a vocês e também a maravilhosa Tamires. Meu nome é Glória, sou da Igreja Menonita no Janga, sou uma das líderes de jovens de lá. Também estou aqui representando o Beira-Mar e todo aquele contexto daquela comunidade que está ali. Então é um prazer. Arrasou. Boa tarde, eu me chamo Caio, eu também estou muito feliz em estar aqui dialogando com a Diaconia, já é a segunda vez que participo desse tipo de roda e para mim é muito importante. Eu sou líder de adolescentes lá na igreja de Coqueiral. Já tive um pouquinho desse debate sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Na escola que eu estudei, eu tinha 2 cursos técnicos. Eu tenho um curso técnico em nutrição e dietética, mas a gente também era muito embebido pelo curso técnico de meio ambiente. Ah, que legal! Então na a escola? gente dialogava muito isso. Que legal! Inclusive, meu amigo é técnico em meio ambiente. A gente fala muito sobre, dialoga muito. E como Glória falou, vou puxar a sua fala para mim também. Estou aqui para representar a comunidade de Coqueiral, que é ali banhada pelo rio Tegipió, e a gente tem muitos projetos, muita esperança para aquele rio. Que legal! Olá, gente. Meu nome é Darlan, eu tenho 19 anos e faço parte da Associação Projeto Criança, que fica na Igreja Menonita. Que massa! No Janga também, né, amigo? Muito bem, gente. Temos muita coisa para falar, né? Mas primeiro eu queria saber de vocês como foi que vocês começaram a pensar, né? Esse meio ambiente, se na igreja de vocês vocês têm uma leitura, né, voltada para esse tema, porque a gente fala tanto, né? Acho que, por exemplo, eu desde pequena que a gente escuta Gênesis, né? Sim. Deus criou o mundo. Pronto, surge aí o debate sobre essa criação. E a gente fala muito sobre a importância da gente se enxergar como criação, né? Na igreja de vocês falam sobre isso? Como é que isso funciona? Então, eu vou iniciar esse diálogo falando sobre o contexto de comunidade do Janga, do Beira-Mar. É comum nas escolas fazer aquele superficial sobre esse assunto. Então, cuide da água, não jogue coisas no lixo. É sempre assim. E faça essas coisas. E Não o jogue resto... lixo no chão, no caso, amiga. Não jogue o lixo no chão. E aí vai ganhando essas coisas e depois você cresce e vê todo mundo com aquele hábito de jogar e fazer completamente diferente. Também tem a questão do o quanto tempo você leva para um banho. Sim. E aí... Coisas básicas que fazem a diferença, né? E aí, todo mundo tem essa característica. Eu acredito que não apenas naquela comunidade em si, mas também como um todo na rede escolar mesmo. E principalmente nas redes escolares mais precárias. Sim. E aí, a gente iniciou um questionamento alguns anos atrás lá no projeto, a Associação Projeto Criança, onde em uma aula mesmo, em uma das aulas que houveram, surgiu esse questionamento sobre e após isso? Mas será que realmente é viável isso? Apenas eu fazer isso, ensinar o outro a fazer isso e assim por diante? E aí, anos depois, inclusive este ano, houve uma resposta sobre o assunto, porque foi aquele muito e se, mas não houve uma continuidade.
Sim, vocês Então- começaram a introduzir, mas Isso. não tava vendo efeito. Isso. É mais uma conversa de almoço. Sentamos à mesa, vamos almoçar sobre mais um tema interessante que está acontecendo atualmente. Por conta desses assuntos, desses questionamentos sobre poluição ambiental. E aí, esse ano a gente iniciou. Ano passado já estava assim, mais ou menos, mas esse ano realmente iniciamos uma mentoria em parceria com Nós na Criação. Acredito que alguém vai falar melhor sobre isso. O E nós aí- sempre presente. Essa questão da perspectiva. Eu sou fanática por perspectivas. Então, particularmente, quando o nosso pastor apresenta, tem esse lado, tem aquele lado, tem aquele lado, tem aquele lado. Aí chega a Renata, em mais uma aula do Nós na Criação, e fala assim, não é o tudo, lá em Gênesis, tudo que Deus fez é bom, gente. Não o homem é muito bom, mas depois disso tem o quê? Tudo é muito bom. Sim, E que aí, legal. teve uma ênfase tão grande nesse dia dessa aula que eu fiquei, eita, realmente faz sentido? Sim. Então, todos esses questionamentos que vem, e aí começou a colocar em prática. Aí eu queria que Darlan falasse um pouquinho como é colocado em prática. Tipo, quando a gente tá lá no projeto, geralmente o pessoal em si chega e fala sempre: gente, não deixe uma garrafa no chão e tal. Eles sempre, como posso dizer, influencia a gente a sempre fazer a diferença, mesmo que, tipo, outras pessoas não fazem, Sim. não façam. Tu já tinha essa prática? Como é que tu enxergava isso na sim. vida? Vamos falar a Quando eu era verdade aqui, bem né, minha novo, gente? Bem novo mesmo, tipo, em volta de uns 10, 11 anos. Eu achava que, tipo, isso era besteira da vida. Tipo, poxa, mano, o pessoal ali na rua tá jogando garrafa no chão, por que eu não posso jogar também? E eu acabava sendo influenciado na questão disso. Tipo, olhava assim e achava interessante de, tipo, livre, espontânea vontade. Mas eu não pensava direitinho sobre a questão do planeta. O que é que isso vai impactar no Sim. planeta, né? E a gente acaba esquecendo que Deus nos criou para tomar, vamos dizer que, cuidar Sim. do planeta Terra, do meio ambiente. E passando aos tempos e tal, de tanto o pessoal falar sobre isso, de tanto apertarem na tecla, eu acabei vendo e virou um hábito. Sim. Acabei vendo, tipo, animais morrendo por conta de... Como é uma simples coisa que a gente tinha deixado na rua. Sim, é engraçado porque a gente fica tirando onda, né? Gente, não vamos usar canudo de plástico, vai matar as tartaruguinhas. Não sei se isso virou piada interna, né, entre vocês. Já. Mas, assim, é muito real isso, né? A gente fica tirando onda, mas, véi, eu tive uma experiência mesmo durante uma viagem que foi nadar com tartaruga. Gente, foi a coisa mais surreal da minha vida. E aí eu fiquei, meu irmão, que surreal. Véi, Deus é maravilhoso. A gente enxergar a glória de Deus na natureza e a gente ter essa responsabilidade. Eu sei que é muito fácil a gente... um canudinho a menos, um canudinho a mais. Não faz muita diferença. Mas aí a gente pensa, poxa, realmente cada pequeno gesto faz a diferença, né? E aí fala um pouquinho, Caio, o que é o nós, né? Que a gente já citou aqui. Tão curioso nós na criação. É tão famoso nós da criação. Falar de início dessa incidência política no meio ambiente através da comunidade para nós é muito importante e muito caro, né? A nossa igreja faz muito tempo que ela mudou assim a mentalidade dela para analisar tudo que faz com que a comunidade ao redor onde a nossa igreja está inserida sofre, tudo que faz com que ela sofra, tudo que faz com que ela deixe de viver o reino de Deus que ele pregou aqui na terra. E um dos aspectos que mais faz a comunidade sofrer, que a gente observou ali ao redor, é a situação do Rio Tegipió, né? Das Sim. cheias. Faz 2 anos atrás a gente sofreu... 1 ano atrás? 2 anos atrás. 2022, né? Sofreu a última cheia que teve, foi terrível, hein? A nossa igreja, inclusive, sofreu a cheia, perdeu muita coisa. E isso faz com que a gente leve com muita seriedade esse assunto Do cuidado. do cuidado com a natureza
e mude muita chave, né? Por exemplo, atualmente, pra mim, eu levo isso muito dentro de mim. Quando eu era pequeno, não. Jogar um lixo no chão era tranquilo. Mas colocar isso como pecado, sabe? É Sim. pecado. Nossa. Eu não consigo mais jogar um papel de bala no chão, porque a mentalidade do isso é pecado. Sim. Isso tá na mesma situação de um monte de outros pecados que a gente vê na Bíblia e condena. Então não dá mais para fazer esse tipo de atitude, porque afeta a criação de Deus, tudo que ele fez e tudo que ele... E aí que surge o nós, né? O nós surge como uma resposta, não a cheia, porque o nós ele vem de antes, mas o nós surge como uma resposta para ser justamente esse braço que vai pensar uma ecoteologia, que vai pensar a forma certa de lidar com a criação e de habitar nela, de não enxergar a criação como uma subalterna ao ser humano, mas uma lógica de coexistir com ela. Então, o nós na criação parte lá da nossa igreja, da nossa pastoral ambiental, que é encabeçada pelo pastor Quilinho. Maravilhoso. Ele é um pastor da nossa igreja, da linha ecoteológica, então ele pensa muito como relacionar toda a teologia e visão de mundo que a gente tem através de Cristo com a natureza, como é que ela entra dentro disso tudo. Então, o nós na criação vem para ser essa resposta ao pecado que é agredir a natureza. Inclusive, né, fazendo já alusão aqui, uma referência, né, a Josias, dá uma saudação para Josias, que hoje eu considero realmente um dos maiores teólogos que a gente tem, que pensa a ecologia, né, que ele vive isso. Então, eu fui procurar, inclusive, a definição de ecoteologia, achei um texto de Josias no site do Boto Fé no Clima, né? E aí eu queria falar um pouco para vocês, que ele diz assim: em primeiro lugar, para visar a ecoteologia, a gente pode considerar o termo constituído pelos 3 radicais gregos, que é oikos, theos e logos, né? Então, o primeiro termo, oikos, se refere ao todo criado por Deus. E aí o theos, que é a própria divindade, o próprio Deus, e o terceiro logos, que faz o conceito da palavra, né? Que é quem cria e diz sobre a sua própria criação, que, como Glória falou, muito bom, que está lá em Gênesis 1:31, né? E aí vocês refletem sobre isso, sobre ecoteologia, vocês leem a Bíblia com essa lente? Como é que vocês fazem essa reflexão? Ano passado, acredito eu que no segundo semestre já, houve outro evento com parceria com a Diaconia, que foi sobre os fundamentalismos não passarão. E após esse evento, a gente já começou a questionar algumas coisas que começamos a avisar em relação à Bíblia. Então, como a gente ia passar de qualquer forma para os jovens depois, pegamos todo o conteúdo e estudamos a fundo sobre o assunto. E ao estudar a fundo, nossa, estamos tão acostumados, estamos tão com hábito. Porque o que é hábito? O hábito é quando você faz uma coisa tantas vezes, mas tantas vezes, que você já faz e não percebe que você está fazendo. Verdade. E aí quando você abre a Bíblia, certo, hoje eu vou ler. Aí você lê aquilo, interpreta aquilo e é isso aí. Você entendeu com o seu contexto. Aí, mas e se eu começar a pesquisar sobre esse contexto? E se eu ir além? E aí vem a chave da perspectiva. E quais são as outras perspectivas? Aí quando chega o nós na criação, vendo essa perspectiva, aí vamos voltar e reler a Bíblia. Quem já leu a Bíblia completa? Aí, eu li, eu não li. Eu particularmente não li até hoje a Bíblia completa. Por quê? Porque eu demoro em 3 versículos 3 horas. Mas, tanto todavia, quando traz essa menção sobre o que acontece, o que está acontecendo ali, aí tem aqueles estudos de ecoteologia lá na igreja, que aí você lê e fala, eu não tinha visto isso, eu não tinha percebido aquilo. Aí você olha assim pro céu e fala, Deus, humanidade. Aí chega o nós da criação, você não tem como se comparar a Deus. Mas também você não tem como falar assim, Deus, humanidade, natureza, não. Deus, criação. Nós como mundo, o universo e toda a galáxia e Deus. Não tentem caracterizar, porque aí estaríamos limitando
Deus. Tem dois conceitos muito legais e importantes que eu aprendi com a pastoral ambiental lá da igreja. Um foi com uma pregação do próprio pastor Quilinho. Na verdade, foi uma aula que ele deu no projeto social que eu faço parte lá. Fazia parte quando era... Ainda faço parte, mas eu tinha 13, 12 anos. E eu lembro até hoje dele trazer o conceito de casa comum. Que é estamos habitando num lugar que é nosso e de todos. E por isso que a gente precisa cuidar dos nossos e de tudo. E aí, para amarrar mais esse conceito, há pouco tempo foi Mel, que também ela compõe Nós na Criação e faz parte da pastoral ambiental. Maravilhosa também. É uma jovem que, enfim, excepcional lá da nossa igreja. Ela trouxe, no culto de adolescentes lá da nossa igreja, a gente fez uma série sobre clima e meio ambiente. E um dos conceitos que ela trouxe foi de mordomia, que a natureza nos serve, logo nós também a servimos. E a gente vive numa lógica rotatória de mordomia o tempo todo. Que a gente não a fere porque a gente tira muito dela. Então a gente tem que trabalhar nesse conceito e tentar restabelecer o plano perfeito que Deus criou aqui pra gente. Que é aquela conexão de nós entre nós mesmos e todos nós com Deus. Entender que todos nós engloba toda a natureza junto, né? Nós seres humanos. Então pensar em mordomia. Que nós também somos comum, a natureza. Exatamente. É muito importante, sabe? Para você ter uma nova ótica, novos óculos para ler a Bíblia. É muito incrível isso. Eu já tinha parado para pensar nisso. Sim, pior que sim. E pegando um pouco da fala dos dois, tanto dela agora e dele um pouco anterior, se a gente parasse pra, pensar, nossa, a gente não tem tanta noção assim sobre a ecologia, mas se a gente parasse pra refletir um pouco e acabasse nossa, mano, por que a gente não começa a tentar cortar esse hábito? Uhum. E começasse a falhar. Por que a gente não pegasse exemplos, as enchentes na rua? Sim, Pode ver que a maioria dos bueiros sempre tem lixo. sempre. Sempre tem lixo. Sempre E teve. acaba inundando as ruas, alagando e pegando da parte deles. Se a gente pensasse isso como se fosse um certo pecado, Uhum, acho que, caramba, a gente poderia negar isso. uhum. Mesmo que a carne fosse falha, a gente poderia buscar uma força Verdade. para debater sobre isso. Isso que vocês falaram me trouxe muita lembrança de Romanos, né? Que a gente inclusive refletiu aqui durante a jornada. Romanos 8, né? Que fala sobre a glorificação. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos e filhas de Deus sejam revelados. E aí vem falar aqui também, no versículo 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Gente, isso aqui é muito poderoso porque a gente começa a pensar na natureza como um ser que sente, né? Como a gente estava comentando, que a natureza, ela não é uma coisa separada de nós, né? Sim. Então, se a gente pensar, poxa, a natureza está sofrendo. E se ela está sofrendo, eu também estou sofrendo, né? A gente viu agora o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Não foi uma coisa inesperada. Foi anunciado, né? E o que é que o poder público fez para, né, de adaptação, de mitigação das mudanças climáticas, né? Se a gente parar para pensar, as pessoas, elas estão vivendo essa injustiça climática, né? Quando a gente fala justiça climática, é justamente porque existem essas injustiças, porque as pessoas nas periferias, né, que vivem à beira dos rios, por exemplo, que sofrem mais com esse impacto. E aí, para ir finalizando o nosso papo, porque se eu deixasse a gente ficava até amanhã, eu queria saber de vocês, assim, como é que na comunidade de vocês, já falou das pastorais, né, de tudo, quais são as ações práticas de enfrentamento, né, dessas mudanças climáticas que vocês têm vivido, né? Quais são as ações práticas ou iniciativas que vocês pudessem apontar aqui para a gente, para as pessoas, né, que estão assistindo e ouvindo a gente, pudesse adotar, mas que pudesse conhecer também, né, e reverberar nos seus territórios? Lá no nosso projeto, costumamos criar hábitos em todos que ali estão.
Então, esses hábitos vão desde onde vai o lixo. Então, temos uma pessoa que vai lá pegar todo o material orgânico. Seletiva, né? Todos os dias está lá, no final do dia ele está lá, bate ponto lá, isso é um fato. Que massa. Essa questão de água, porque lá temos um hábito onde os beneficiários, eles também agradecem de forma com que eles ajudam. E uma dessas formas que eles ajudam é a forma de, eu vou lavar meu prato. Eu posso lavar meu prato. E economizar na água. Isso, e aí sempre durante as aulas, cuidado, quando você estiver lavando o prato, não pelo prato, não somente pelo prato, mas também pela água que você está gastando. Aí fica lá, todo mundo assim vigiando, todo mundo olhando, tá demorando muito, viu? Mas também esse corte de hábito de que não é somente eu que tenho que cuidar disso. Mas não adianta eu ter hábito e, por exemplo, você não ter nenhum. Não vai surgir um efeito porque olhar agora. E o resto do mundo é muito menos de 0,5%. É muito, muito, muito menos que isso. Mas é essa prática de eu vou falar e eu vou ir e pregar o evangelho. Então, isso também é evangelho. Então, eu estou indo e pregando o evangelho daquilo que eu aprendi um dia e que eu não sabia. E com o tempo, passei a descobrir. Teve uma coisa que aconteceu quando eu era pequena, que eu tinha um hábito de, toda vez que eu vi uma árvore, eu pegava uma folha. Toda vez que eu vi uma árvore, eu pegava uma folha, eu pulava. Tu queria plantar uma árvore, amiga? Eu não sei o que eu queria. Não faço a mínima ideia. E aí, saiu aquela gosminha branca, que é o leite e tudo mais. E eu perguntei assim uma vez pra minha mãe, o que é isso? A árvore tá chorando. Depois disso, eu nunca mais tirei uma flor A árvore tá da chorando árvore. muito bom. Nunca mais. Só manga. Manga eu pego, tá chorando, tá bom, eu vou comer. Tirando isso, se não tiver sentido nenhum, não tem quem me faça pegar. E brinco quem pega. A gente já teve algumas eficácias em alguns projetos que a gente já propôs, pensando, né, o uso do meio ambiente de uma forma sensata de se usar. Foi há um tempo atrás e funcionou por bastante tempo. A gente tinha um projeto, o nome dele era Seleta, onde a gente pegava a nossa igreja, né, mulheres da nossa comunidade que não tinham renda e o propósito dele era usar do artesanato com descarte de resíduos para criar coisas muito legais. Inclusive, até hoje existem lá exemplares na nossa igreja de bolsas que foram feitas de caixa de leite. Eita, que massa! E isso era tão bom assim na nossa comunidade que a gente tinha feiras que a gente vendia essas coisas por lá. Economia circular, né? Economia circular, a gente garantia uma economia focada no público feminino, o que é muito importante, que eram mulheres, mães de família, que eram... O propósito era cuidar dos filhos, então a gente traz uma nova perspectiva de trabalho para elas, usando do meio ambiente, né? A nível institucional, assim, a gente vai colocando, implementando ações para reduzir mesmo o uso de coisas que podem gerar resíduos. Por exemplo, a gente não usa mais plástico. Na verdade, evita ao máximo a usar. A instituição não disponibiliza mais copo de plástico. E a gente vê isso muito, enxerga como isso muito é uma briga política assim mesmo, né? Porque a gente evita o uso de plástico e acaba vindo um gasto a mais na igreja por consumir papel. Copos de papel Lá e tudo mais. também nessa briga. Aí a gente vê como, poxa, é mais caro, mas é importante fazer isso. Aí a nível institucional a gente faz isso, a gente não usa mais o plástico, a gente educa todo mundo que frequenta a nossa igreja, seja nos cultos ou nos projetos. Aí eu vou retomar a fala que eu tive, né? Aqui o descarte indevido de lixo. Inclusive, o consumo indevido é pecado. Eu acho que pregar isso é o que mais tem feito efeito para combater o desgaste do meio ambiente. E a questão disso também, tipo, não precisa chegar e falar, mas sim tomar a atitude. Como o Glória falou, tem O exemplo arrasta, né? um cara que chega lá, bate o ponto e tal, para pegar a coleta do lixo. Velho, eu creio que, tipo, ele faz isso por amor, porque o amor alcançou a ele. Ele não está sendo pago. Não está pra sendo isso. pago para isso.
Ele pega lá e leva pros pouquinhos E, dele. tipo, caramba, ele se torna um exemplo não só para quem tá dentro do projeto, mas quem também tá por fora do projeto, que vê ele passando todo santo dia. Aí, tipo, a gente pra analisar sobre esse fato. Velho, se a gente botasse em prática coisas boas a se fazer, acho que não acabaria em tanta tragédia, em tanto caos, como aconteceu com o Rio Grande do Sul. Velho, eu coloquei a mão na cabeça e fiquei tipo, meu Deus, como posso ajudar? Como, tipo, velho, aquilo tá acontecendo com pessoas. Foi Não é desesperador, questão né? de, tipo, só o mundo tá se destruindo aos poucos. Mas é vidas indo Sim. embora. E a gente... Eu fiquei tão feliz quando eu vi que eles conseguiram resgatar os animais. Nossa, amigo, Eu nem fiquei, fala. O caraca, cavalo velho. em cima da Meu casa. Deus, eu chorei muito. Como era o nome dele? Eu esqueci. Não sei. É... Meu Deus, gente, Velho, eu quando só eu vi vi na aquele reportagem passando, eu fiquei, cavalo... meu Deus do céu. Meu Deus. Graças a Deus isso aconteceu. Porque mesmo que seja uma coisa tão simples aos olhos humanos, pra Deus é algo tão lindo de se ver, tão... Não está perdido. Sim, não tá perdendo ainda uma esperança, uma salvação. Ai, gente, eu vou chorar. Eu acho que ter vocês aqui já é um sinal de esperança, sabe? Ter juventudes mesmo que levantam a sua voz, que não se conformam, né? A gente estava conversando, inclusive, antes de começar o podcast, que o Brasil está na lista, né, de um dos países que mais emitem gases de efeito estufa. Então, só, sei lá, por exemplo, eu faço de tudo para pegar menos Uber. É bem difícil, mas assim, se eu puder pegar transporte público, se eu puder ir para o trabalho de bike, né? E é engraçado que o aplicativo que eu uso para, enfim, usar a bike, ele diz lá, ele aponta quanto de gases eu deixei de emitir. Que legal. Nossa, velho. É. E aí eu fiquei assim, meu irmão, que doideira, véi. A gente não reflete sobre isso, São né? números reais, né, gente? São números reais. Bem Exatamente. assim mesmo, velho. São números reais. E outra coisa que me impulsiona muito é pensar o consumo, né? Você falou da questão da moda. Sim. Então, assim, se eu comprar em brechó, por exemplo, eu vou deixar de comprar no fast fashion, né? E aí, com a forma de consumir, a forma de, poxa, eu vou comprar uma roupa, mas eu vou comprar... Quem é que tá produzindo essa minha roupa? Da forma que qual tá produzindo, né? De Isso. que forma foi produzida. Que forma foi produzida, ou como é que esse tecido tem um impacto no mundo, né? Que tipo, por exemplo, a Diaconia tem um projeto chamado Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos, que aí eles né, as agricultoras e agricultores que fazem o algodão, por exemplo, são do tênis da Verte. Eu não sei se vocês conhecem. Não. Que é uma marca francesa, que hoje é Veja. E aí os tênis, quem produz o algodão são os agricultores e as agricultoras. Legal. Então, assim, existe uma produção, né, que impacta menos o meio ambiente. Existe uma produção que está preocupada com a sustentabilidade, né, em como isso vai impactar o mundo. Então, eu acho que é de pouquinho em pouquinho, sabe, que a gente vai se responsabilizando. Poxa, o que eu consumo tem impacto no mundo. E isso é muito importante da gente pensar. Inclusive, eu trouxe aqui uma camisa, aquelas, fazendo a propaganda da Diaconia. Ó, a gente tem uma iniciativa chamada a Caravana do Rio Pajeú, que nesse Que ano... linda! Linda, né, gente? Ó, nesse ano teve água, fonte de vida e produção sustentável como tema, né? Essa caravana perpassa vários municípios lá do sertão do Pajeú, né? A nossa caatinga. E a gente tem a responsabilidade agora de replantar a nossa caatinga, né? Porque um dos problemas que mais afetam a caatinga é o desmatamento, são as queimadas, né? E como é que a gente também promove, né, os sistemas agroflorestais. A agroecologia é uma arma muito forte, né, no combate na mitigação das mudanças climáticas e para a justiça climática acontecer de fato, né?
Então eu tô muito grata, gente, de ter vocês aqui hoje. Para mim foi maravilhoso ouvir vocês. A diaconia, ela fica muito feliz em caminhar com vocês. Cara, gratos somos a gente, né? Porque isso está sendo um grande divisor de águas. Verdade. Aham. É um momento de aprendizado, um momento realmente único, que ficamos agradecidos de uma maneira que não tem como explicar. Por quê? Porque estamos aprendendo algo para que a gente possa praticar para com toda a nossa comunidade. E não apenas comunidade de fé, mas todo o nosso redor. E sobre a questão que estava falando sobre o quantitativo de Uber, são 600 anos a duração de um pneu de um carro. 600 anos. Fica aí o questionamento. Fica aí a reflexão. E é isso, né, gente? Muito Siga a obrigada a vocês. diaconia nas Sigam a redes sociais. diaconia. Menonita.janga. IBC Coqueiral, siga lá também o Nós na Criação, é Nós ponto na Criação, eu acredito. Mas você coloca lá, você acha Pastoral Ambiental, Coqueiral, Nós na Criação. Você pode inclusive chamar para fazer parte na sua igreja, pedir mentoria para iniciar essa incidência política através do socioambiental na comunidade. Arrasou, gente. E esse podcast também, né, teve apoio do ISE, que é o Instituto de Pesquisa e Religião, de uma formação que se chama Boto Fé no Clima, Juventude de Fé e Ação Climática. Fica a dica para vocês. Está sendo uma formação muito incrível, assim, de conversar com outras espiritualidades, né? Pensar a espiritualidade a partir dessa ecologia, né? A ecoteologia que a gente comentou aqui. Então, também, né, conheçam o Boto Fé no Clima, que é um ambiente também de aprendizado e trocas muito interessantes. É isso, gente. Gratidão. E até a próxima, quem sabe aí, o Bye, próximo bye. podcast. Tchau. Tchau.